NASA salva terra de asteroides. Nova família iPhone 11 é homologada no Brasil. Lançamento da linha Huawei Mate 30. Novidades do Galaxy S11, novos recursos do WhatsApp e muito mais. Chegou a hora de mais uma edição do Plantão TC, em que separamos as principais notícias da última semana para que você possa ficar por dentro de tudo que rolou de mais importante em um único lugar. Ficou curioso? Então não sai daí e veja um resumo dessas notícias. Se você está ansioso pela chegada dos novos iPhone, aqui vai uma boa notícia. Todos os modelos já foram homologados pela Anatel. Isso significa que o lançamento no Brasil está muito próximo. Só falta agora a Apple definir data em que seus novos smartphones chegam por aqui e, o mais importante, o valor a ser cobrado. No ano passado, o modelo mais caro chegou por impressionantes R$ 9.999. Será que veremos o primeiro celular quebrar a barreira dos R$ 10.000? Para aqueles interessados no iPhone 11, ele chegou ao mercado norte-americano por $700, um valor mais baixo do que os 750 que a Apple pediu pelo iPhone XR em seu lançamento. Isso pode indicar que a novidade chegue por menos de R$ 5.000 por aqui. Será? Os novos iPhones chegam com um processador mais rápido, bateria maior e câmera com modo noturno. Para quem esperava por mais RAM, não foi dessa vez, mas há relatos que o novo aparelho tem 2 GB de memória dedicados para câmera, além dos 4 GB convencionais. Mas isso veremos com mais calma em nossa análise em breve. O Galaxy Note 10 mal chegou ao Brasil e já começaram a surgir informações sobre o Galaxy S11. Samsung estaria desenvolvendo tecnologia similar ao Deep Fusion presente nos novos iPhone. Essa tecnologia combina até 9 fotos em uma única, com exposição diferente para capturar todos os detalhes e reduzir ruídos. Também usa o processador neural do celular para analisar as imagens, combinando os melhores pixels de cada uma para então construir a foto perfeita. Ficou animado com a notícia? O Galaxy S11 deve ser apresentado na MWC 2020 em fevereiro do próximo ano. Até lá teremos mais informações sobre essa tecnologia e outras que estarão presentes no novo top de linha da Samsung. A Huawei oficializou seus novos smartphones top de linha, os modelos Mate 30 e Mate 30 Pro. Eles chegam com a mais recente plataforma Kirin 990, sendo a primeira do mercado a contar com modem 5G integrado. O design é aquele mesmo que vimos em vazamentos anteriormente, com câmeras agrupadas em formato circular na traseira e um aro metálico ao redor que deixa visual de gosto bastante duvidoso. É impossível não lembrar de antigos modelos da Nokia e alguns mais recentes da Motorola. As câmeras prometem desbancar qualquer outro lançamento do ano e veremos isso em breve em nossa análise e comparativos. As novidades partem de €800 para o Mate 30 e chega a quase €2.100 para a versão RS. O preço é salgado, mas o pior é que as novidades não contam com Play Store e nem aplicativos do Google. Em testes iniciais, alguns usuários perceberam que mesmo que se faça a instalação manual, os serviços do Google apresentam erro. Você pagaria tudo isso em um celular para ficar sem recursos essenciais do Android? O WhatsApp ganhou novidades essa semana. A primeira delas é um recurso bastante aguardado pelos usuários que permite compartilhar o seu status no Facebook, fazendo com que seus amigos das duas redes sociais tenham acesso ao mesmo conteúdo, sem precisar que todos tenham o seu número de telefone. O recurso estava presente na versão beta há alguns meses e finalmente começou a ser liberada abertamente para todo mundo. Se você ainda não recebeu, é bom conferir se está com a versão mais recente do aplicativo. E para aqueles que usam a versão beta, a última atualização tornou possível ocultar de forma permanente as atualizações de status de um contato silenciado. Curtiu as novidades? Acesse o tudocelular.com e faça o download da última versão do WhatsApp. A novela envolvendo a possível venda da Oi continua. A China Mobile, maior operadora do mundo, estaria interessada em atuar no Brasil no futuro e está em contato com a Anatel para saber as exigências necessárias para operar no país. E claro que a operadora já está de olho na Oi. Se ela comprar a operadora, levaria uma base sólida de clientes, uma bela infraestrutura e mais as faixas de radiofrequência pertencentes à Oi. Rumores anteriores apontam que a Telefônica Espanha também estaria interessada em comprar os ativos da Oi, mas a empresa nega ter feito uma proposta. Enquanto essa novela continua, a operadora iniciou as vendas de Streaming Box essa semana, que leva acesso à internet para as TVs convencionais. O equipamento roda Android TV e vem com aplicativos populares como Netflix, YouTube e Fox Plus. O produto custa R$ 480 e pode ser encontrado nas lojas da operadora em todo o Brasil. Um asteroide está passando relativamente próximo ao nosso planeta e, por mais que isso não apresente um risco iminente para nós, a NASA e a Agência Espacial Europeia querem aproveitar a oportunidade para estrear um novo programa chamado AIDA. A missão consiste em enviar uma nave para se chocar contra o corpo rochoso. Esse estudo visa proteger o planeta de outros asteroides que possam ter rota de colisão com a Terra. É sempre bom estar preparado para uma possível catástrofe, não acha? A missão está planejada para julho de 2021. Enquanto isso, a Marinha dos Estados Unidos confirmou a autenticidade de vídeos revelados pelo jornal New York Times recentemente, que flagram a existência de OVNIs na Terra.
Os vídeos são antigos, sendo um deles de 2004 e outro de 2015, e mostram aeronaves da Marinha indo ao encontro de objetos voadores desconhecidos. Isso não quer dizer que existem ETs passeando por nosso planeta, mas há coisas estranhas por aí que merecem a nossa atenção. E encerramos com uma notícia que infelizmente já não surpreende os brasileiros. O escândalo envolvendo um gerente de agência dos Correios no Rio de Janeiro que estava furtando diversos objetos como celulares, roupas e eletrônicos. Ele foi preso pela Polícia Federal, que também apreendeu mais de 200 objetos no valor total de R$400 mil. A PF já havia deflagrado a operação contra roubo de carga nos Correios do Rio de Janeiro, e esse episódio é mais um a se somar a tantos outros que já noticiamos aqui no tudocelular.com. E isso em um momento em que a estatal foi citada em um plano de privatização e desde a semana passada estava com serviços parados em mais uma greve, encerrada depois de negociações iniciais com trabalhadores, que voltaram a operar essa semana ainda em estado de greve. Ou seja, a operação ainda não está 100%. Os funcionários dos Correios pedem reajuste salarial e manutenção de benefícios como ter pais e dependentes no plano de saúde. A paralisação parcial ainda deve continuar até dia 2 de outubro, quando o dissídio será julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. E assim fechamos mais um Plantão TC, com aquele resumo especial que você só confere aqui. Eu sou Felipe Junqueira e vou ficando por aqui, mas deixa uma pergunta no ar. Você acredita em vida extraterrestre ou teme a extinção por um asteroide? Comenta aí embaixo, eu tô curioso. Um abraço e até a próxima.